A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos vocês que estão aqui comigo no YouTube e Facebook simultaneamente. Continuando aqui a nossa sequência, tá? Deixa eu só entrar aqui no Instagram também. Boa noite para vocês aqui no Instagram. Deus abençoe a vida de vocês aqui também, tá? Nós vamos continuando aí a nossa sequência de lugar de encontro. Vocês digam para mim se vocês estão me ouvindo bem aqui no Instagram, no YouTube, Facebook também. Boa noite, Sérgio. Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se o áudio tá ok. Tem vezes que o áudio não tá muito bom aqui. Podemos prosseguir. Deus abençoe a vida de vocês que estão entrando aí. Envie, tá? Envie essa live para mais pessoas, essa aula sempre proveitosa, tá? E sabendo que aquilo que... Obrigada, Sônia. Ouvindo bem? Obrigado, Sérgio. Sérgio, meu aluno, Sônia também. Letícia, seja bem-vinda. Lembrando que tudo aquilo que nós ministrarmos, tá? Para vocês, é ministrado primeiro ao coração do mensageiro, ao coração do pregador, tá? E nesse caso aqui, quem está trazendo a mensagem de Deus para vocês sou eu, e em forma aqui de um pequeno estudo. Nós vamos prosseguir em conhecer as verdades de Deus. Amém. Paulistanos, um alô para vocês aí. Tem muitas pessoas de São Paulo. As meninas que me ajudam lá na equipe são de São Paulo. A paz do Senhor, Maria Nilce. Deixa eu colocar maiorzinho aqui. Nilcilene Lopes. Nessas horas aqui o óculos faz falta, né? Nilcilene Lopes, João Marconi. Seja bem-vindo. Tá, então vamos dar início à nossa aula. Então, eu me chamo Luciana, eu coloco aqui Maranhão, nosso Deus, bem longinho de nós. Paz do Senhor, Cláudia, Maranhão, um abraço para vocês também. Se vocês quiserem me dizer onde vocês estão no Brasil, eu estou aqui em Minas Gerais, tá? No Brasil e no mundo, né? Tem pessoas de outros países, brasileiros, né, que estão em outros países que também assistem aqui as nossas lives. Nós temos recebido feedback dessas pessoas também, tá, espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Vamos? Tá? Hoje eu estarei te ajudando, né, de certa maneira, a entender, tá, que a nossa responsabilidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, bem... Não, tá pertinho, tá pertinho. Nossa responsabilidade pessoal afeta a nossa comunhão, tá? Manda um coração aí para nós. Afeta a nossa comunhão com Jesus Cristo, tá? Como assim? A nossa responsabilidade pessoal, eu tenho falado muito disso aqui no Instagram, tá? Tenho colocado essas postagens também aqui no YouTube. A nossa responsabilidade pessoal afeta a nossa comunhão com Jesus Cristo. E hoje eu deixei um exemplo para vocês aqui, tá? Você tem seguido Jesus como Nicodemos fez? É uma pergunta um pouco diferente. Nós vamos trazer a resposta, tá? Me encontre em secreto. Estamos seguindo aqui a temática de me encontre. E alguns dizem que Nicodemos, em João capítulo 3, se encontrou com Jesus no jardim. Não sabemos se foi no jardim, se foi na casa, tá? Procurei aí essa informação, não tive essa informação para vocês. Se vocês souberem algum versículo, alguma coisa, pode enviar aqui para mim, tá? Onde Jesus se encontrou com Nicodemos, lá em João capítulo 3. Minha aluna, minha querida Yara, pastora Yara, boa noite, seja bem-vinda. Shalom.
e me encontra em secreto. Porque não sabemos se Nicodemos procurou Jesus, tá? Sabemos que foi à noite, em João 3. Na verdade, nós vamos citar aqui 3 instâncias em que Nicodemos e Jesus se encontram, tá? 3 instâncias dentro do livro de João. E nós vamos estudar essas 3 instâncias aqui nesses minutos aqui, tá bom? Então, nós vamos falar disso, hashtag aí, desses dias aí, nesse tema, lugar de encontro. Pode colocar aí, me ajuda, tá? Hashtag lugar de encontro. Pronto? Dado aí as boas noites para vocês. Lugar de encontro. Tá? Hoje nós falaremos então de Nicodemos, será o nosso antagonista, lembrando que o protagonista principal da nossa história é Jesus Cristo, somente Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E Nicodemos aparece aí 3 vezes na narrativa bíblica junto com Jesus. Nós vamos aprender, tá? Quem é Nicodemos e qual a sua resposta diante desses encontros com Jesus, tá? Diante desses encontros com Jesus. Nicodemos, tá? Eu estou olhando aqui que minhas anotações estão nas minhas mãos aqui, tá, gente? Nicodemos é um mestre dos fariseus. Como assim? Ele fazia parte do Sinédrio, que é isso? Muitas e tantas vezes na Bíblia está escrito, e o Sinédrio, que é isso? Aproveitar aqui esse dia para falar para vocês. Anote aí. Sinédrio é um agrupamento de 70 homens regidos ali pelo sumo sacerdote da época, e eram a metade ali fariseus, a outra metade saduceus. Eles eram da alta cúpula de Israel, tá? Concernente a templo e religiosidade. Aí esse sinédrio, com esses 70 homens, um daqueles homens era Nicodemos, tá? Nicodemos, então, era um homem muito importante naquela época. Não era só importante, não, era muito importante. Sinédrio era o poder máximo dos judeus daquela época, tá? Os judeus não detinham ali o poder da sua região, tá? Eles não detinham. O poder daquela região, quando Jesus nasceu, estava com Roma. O Império Romano dominava ali. Mas a parte religiosa eles deixaram nas mãos dos judeus, tá? E Nicodemos era parte de um desses homens, e eles sempre, vocês vão ver eles na narrativa bíblica ali dos evangelhos, procurando algum defeito em Jesus, procurando interrogar Jesus, procurando julgar, tentar levar Jesus para um julgamento, e nós vamos entender por quê. Tá? Lutaram todos os dias para encontrar uma prova contra Jesus. Já a vida de Jesus, tá? Incomodou, tá? A vida de Jesus incomodou e muito. Em João capítulo 11, vamos fazer um pouquinho de leitura bíblica aqui hoje, João capítulo 11. Eu estou com a Bíblia aqui, Almeida, século 21, hoje. João capítulo 11. Tem algo muito curioso aqui, eu quero falar para vocês. João capítulo 11 vai falar, então, dessa perseguição que o Sinédrio tinha com Jesus, né? 11, versículos 53 e 54. E naquele dia, então, os fariseus conspiram para matar Jesus. E assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Por quê? O que ele tinha feito? Ele tinha ressuscitado a Lázaro. Por isso, Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E eles tentaram também, nesse dia também tentaram matar. Depois vocês procuram aí.
Tentaram matar também Lázaro. Olha que curioso. Tentaram também matar a Lázaro. Cadê? Tentaram matar Jesus e tentaram matar também Lázaro. Que curioso, né? Lázaro tinha acabado de ressuscitar. De repente vem o Sinédrio ali perseguindo Jesus. Tem uma explicação para isso. Eles tentam matar também o sinal do milagre que Jesus fez, que foi o próprio Lázaro. Leia aí João capítulo 11, que vocês vão encontrar esse versículo. E tentaram matar também Lázaro, aquele que havia ressuscitado. E Nicodemos é um deles, tá? Um desses homens. Mas algo ali no seu espírito, no seu coração, fez ele olhar para Jesus de uma forma diferente. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, tá? Ele viu em Jesus o mestre, o rabino de Israel, que tinha as respostas das suas questões mais profundas. João capítulo 3 é o primeiro encontro. Não vamos ler esse capítulo todo aqui, mas anote aí João 3. Em João 3,16 é o versículo mais evangelístico, mais usado em todo o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Esse versículo, essa frase, esse ensinamento foi dado para Nicodemos. Olha que interessante, né? Um diálogo teológico. Contudo, o encontro dele com o mestre foi à noite e foi em secreto. Por que isso? Né? O grande líder de Israel, Nicodemos, cheio de influências no reino, não queria ser visto com o Jesus da Galileia, com o mestre, com o rabino do povão. Ele não queria ser visto pelo mestre Galileu, tá? Se encontrou com Jesus à noite, escondido por não ter coragem de mostrar para os outros que esse também é o meu mestre, é o agente secreto de Deus. Em Jesus ele buscava as respostas, Nicodemos, João capítulo 3, vamos ler um pouquinho? Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele fazia parte do Sinédrio, eu falei. E foi encontrar-se de noite com Jesus. Foi encontrar-se de noite. Essa expressão aqui do versículo 3, em verdade, essa palavra é amém e amém, tá? No grego, amém e amém. Depois, um dia desses aí, a gente explica o que é essa expressão, que ela está ligada lá no Antigo Testamento. Vou deixar vocês com essa curiosidade, tá? Então, ele buscava respostas em Jesus, mas não queria abrir mão, não queria abrir mão do seu privilégio. Ele sabia que com Jesus ele tinha as respostas, sabia dessas respostas certas, mas não demonstrava. Quantos e tantos líderes hoje, eu já estive trabalhando na igreja, mas o meu esposo, como nós trabalhávamos como tesoureiros da igreja, tá? Certo dia, contando rapidinho para vocês aqui, trocou-se lá o pastor da congregação, onde eu e meu marido estávamos lá atuando como tesoureiros, e esse outro pastor, abençoado de Deus, reuniu ali os tesoureiros e falou, gente, a gente vai fazer aqui um caixa 2. Meu marido levou um susto, falou assim, caixa 2, pastor? Nós não podemos enviar todo o dinheiro para a sede, nós vamos fazer um caixa 2. O meu marido falou assim, vocês façam o que quiserem.
mas eu não estarei aqui mais trabalhando e compactuando com isso. Então, ele tomou sua posição, né? E falou, gente, eu não concordo com isso, não é certo. E Nicodemos tinha as respostas certas, mas não se levantou para dizer, não, isso não está certo, tá? Quantos e tantos líderes e pastores têm as respostas certas, mas não trazem as respostas certas, não batem de frente com aquele que está errado, porque ele serve Jesus ali escondidinho. Ele sabe que está errado ali, mas não mexe pelo seu privilégio ali dentro da igreja, porque talvez ele está assalariado ali. Ele fala, não posso fazer isso, eu não posso mexer com isso, eu não posso falar isso, eu não posso interferir ali. Mas será esse o certo? Nós temos seguido Jesus como Nicodemos seguiu? Conhecendo certo, mas não estamos, no inglês, se colocando de pé, tomando posição. Né? A palavra é essa, tomando posição. Então, ele tinha aí, eles eram os detentores das decisões importantes da sociedade judaica. Nicodemos estava lá. Ele poderia, junto com aqueles homens, dizer, não, esse é o Messias, vamos analisar direitinho, porque ele sabia que ele era o Messias. Mas ele não teve voz, tá? Ele continuou querendo ali ser reconhecido por Roma, e Roma deu a eles bastante autoridade. O que Nicodemos sabia ao procurar Jesus? Nicodemos sabia que ele era o Messias esperado, ele tinha essa revelação dentro de si. O Sinédrio estava já há muito tempo seguindo ali os passos de Jesus, desde que você abre o livro aqui de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver isso. Jesus sendo perseguido pelo Sinédrio. Por que isso? É porque Jesus incomodava? Não, tem algo a mais aí, tá? Tem algo a mais. Eles sabiam que tinha alguns milagres que só o Messias faria. E Jesus fez todos esses milagres. Eu me lembro aqui de 2 deles, o Chapecó, Santa Catarina, é isso mesmo? Deus abençoe a vida de vocês. 2 desses milagres. O primeiro, ressuscitar um morto, mas tinha que ser depois do 3º dia. Foi o que Jesus fez. O outro milagre é curar um cego de nascença. Também Jesus fez. E também eu creio que era curar um leproso e tem mais outro. Tá? São 4 milagres. E todos esses milagres Jesus fez. Então eles tinham certeza de que Jesus era o Messias. Então por que não aceitaram esse Jesus? João traz essa resposta, né? Jesus, ele veio para os seus, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas eles tinham todas as pistas e respostas que eles precisavam para reconhecer Jesus como Messias, tá? Jesus não estava ali incógnita, não. Jesus deu para eles as pistas. Então, uma delas é o Lázaro sendo ressuscitado. E o Sinédrio, então, tenta até matar Lázaro. Já falei para vocês, chegaram agora, João capítulo 11, leia lá que você vai ver que o Sinédrio tenta matar até a evidência de que Jesus era o Messias. Interessante isso, né? Bem curioso. Então, como líderes, nós precisamos ajudar. Também, água em vinho é uma das coisas também. Então, o que Jesus tem ressuscitado, muitas pessoas estão de plantão na igreja para matar. Como nós trabalhamos muitos anos na igreja, tá? Nós víamos de perto essas coisas. Às vezes a pessoa vinha lá da droga, tinha um testemunho terrível, e aí fala assim, pastor, eu quero a oportunidade de cantar. E o pastor dizia, não, irmão, fica no banco mais um tempo, deixa Deus trabalhando aí. É o mesmo que matar. Lázaro custou ressuscitar, o outro vai lá e quer matar. Por que não dar oportunidade, né? Por que não deixar o irmão ajudar ali um pouquinho também? Até que ele firme a fé dele, vai fazendo um discipulado, vai cuidando.
mas tem também os matadores de Lázaro ressuscitado. Tem os matadores de Lázaro na igreja, tá? Cuidado com os novos convertidos, fica um alerta aqui para nós. Cuidado especial com eles, para oferecermos vida e não oferecermos morte. A morte eles já conheceram de perto, eles precisam da vida na igreja, tá? Então, o que impediu, em João capítulo 3, o que impediu Nicodemos? A religiosidade impediu Nicodemos de dizer sim para Jesus, largar tudo e seguir Jesus, tá? Ah, mas eu já sou um líder, já tenho cargo, não preciso de mais nada, já sou religioso o suficiente, tá? Eu não preciso de responsabilidades com o estudo, eu não preciso de mais conhecimento, eu não preciso me posicionar em certas coisas é melhor deixar para lá. Então, muitos líderes, pregadores, líderes que eu digo de jovens, de tantos outros lugares na igreja, tá? Por algum motivo, até mesmo pelos privilégios que recebem. Muitas pessoas, hoje eu postei aqui a síndrome de Joabe, servem a Deus pelo que o Deus de Israel pode dar, mas não servem a si mesmos, tá? Eles não ouvem o que Deus de Israel está dizendo, eles vão seguindo e ganhando títulos e querendo ser mais e mais, independente se está trabalhando ali para Deus ou não. O egoísmo faz isso com eles. A síndrome de Joabe, se você não leu, está lá no Instagram, tá? Um post lá, síndrome de Joabe. Acha que não precisa de se posicionar ao lado de Jesus. Nós precisamos sim, tá? E acabam engolindo aí muita coisa errada que vê pela autoridade que tem. Precisamos nos posicionar e escolher o lado de Jesus, tá? Mas Nicodemos não cumpre o que Jesus pede que ele faça, a religiosidade o impede, tá? Lugar de encontro, segunda vez que Nicodemos aparece na narrativa bíblica, está lá em João capítulo 7, se não me engano, deixa eu ver aqui. João capítulo 7, versículo 50. Não é esse, não. Acho que é João, deixa eu ver. João 7, 50. Então, um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar Jesus, perguntou: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, sem ter conhecimento que ele faz? Então, ele ali no momento ali, ele tenta proteger Jesus, depois vocês leem aí um interrogatório que eles fazem com Jesus, Nicodemos tenta interferir, mas o povo do Sinédrio lhe diz: tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge o profeta. O profeta aqui, eles estão falando de Deuteronômio 18, eles estão falando do Messias, é um título do Messias. Então ele fala assim: ó, Nicodemos, você não sabe que da Galileia não vai surgir, tá? Não vai surgir profeta, o profeta, não vai vir Messias da Galileia. Por que isso? Por que isso? E Nicodemos tenta até proteger ali Jesus e também se cala, porque o texto encerra-se aqui, tá? Ele se cala diante do confronto. Então, a questão é levantada aqui: o profeta virá da Galileia? Esse é o capítulo 7, está falando sobre isso. Vou dar para vocês aqui uma pequena palhinha, aqui, um pano de fundo, tá? Essa Galileia é chamada no Antigo Testamento de terra de Cabul, terra arenosa, desagradável, infrutífera. Essas terras foram dadas, as terras da Galileia foram doadas. O rei Salomão pegou essas terras e falou assim: olha, damos essas terras para você aqui,
para o rei Irão, o rei que estava ajudando ele lá a fazer o templo. O rei Irão falou assim, mas que terras são essas que tu me deste, Salomão? Terras que não valem nada. Tá? E depois, anos mais à frente, essas terras retornaram para Israel. Tá? Onde está escrito isso, irmã Luciana? 1 Reis 9, você encontra essa história aí do presente, né, das terras da Galileia. Mas eles não, parece que eles não sabiam que Jesus não havia nascido na Galileia. Jesus nasceu em Belém, cumprindo assim a promessa sobre o Messias, tá? Cumprindo as escrituras. Então Nicodemos, ele não dá um contraponto ali naquele confronto, ele sai de cena. A segunda instância que ele aparece é essa. Tá? Certamente ele amava Jesus, mas amava Jesus de longe. No livro do Max Lucado, Moldados por Deus, o Max Lucado fala o seguinte, siga Jesus de perto, não, siga Jesus de longe, você morrerá. Estou confundindo o negócio aqui, tá igual um trava-língua, né? Siga Jesus de longe e você o negarás. Siga Jesus de perto e você morrerá com ele. De longe você vai negar Jesus. E de perto você morrerá com ele. Então nós precisamos conhecer nosso mestre. Nós precisamos aprimorar os nossos conhecimentos de apologética, de defesa da fé. Nicodemos aqui tinha fome, sede da verdade, ele procurava a verdade, mas não teve coragem de se posicionar, coragem suficiente para se posicionar, tá? A terceira vez que ele encontra-se com Jesus, Jesus já está em João capítulo 19. Jesus já passou pela cruz e todos nós lembramos aí de José de Arimateia, que ajudou Jesus. Mas Nicodemos também é citado nessa narrativa. Vamos ler? João 19, 39. Leu 38 primeiro, ó. João 19, 38. Passadas estas coisas, né, a morte ali do Senhor, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo também por meio dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, e ele foi e levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, aqui não fala que ele era um discípulo, tá? Acompanhou José de Arimateia, levando aí 35 quilos de mirra e aloés. Mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram em pano de linho com as especiarias. Então, o que ele fez? Ele estava ali ajudando a embalsamar Jesus. Olha que interessante. O Nicodemos, que recebe a revelação de Jesus lá em João capítulo 3, é o mesmo que ajuda aqui a embalsamar Jesus. Muito interessante isso, tá? Um ato de extremo amor e respeito, né? Ele oferece ao mestre as especiarias apropriadas para o seu sepultamento e, curiosamente, lá estava Nicodemos. Tá? Nunca abandonou seu mestre, mas faltou-lhe coragem para viver com o seu mestre. Faltou coragem. Então, a frase que nós sempre falamos aqui, que é aprender para viver. Nós precisamos aprender? Precisamos. Precisamos buscar as respostas em Jesus? Precisamos. Mas nós aprendemos. Amém? Nós aprendemos para viver. Nós aprendemos para viver. Tá? A Bíblia conta alguns exemplos aí de homens e mulheres que de pronto abandonaram suas carreiras, seus trabalhos, a sua autoridade por Jesus Cristo. Nós temos Pedro, pescador, que passou a ser um pescador de homens. Nós temos Paulo, que também era um fariseu.
Nós temos Zaqueu, nós temos Mateus, que também trabalhava, nós temos também até aqueles que trabalhavam na profissão não muito digna, que é Maria, abandonou tudo para seguir Jesus Cristo, e tantos outros abandonaram. Nós vemos, Jesus é seguido por 12, mas tem um grupo de 70, mas tem um grupo de 120, e a Bíblia vai contando que a multidão seguia Jesus a ponto de juntar 5.000 pessoas em volta dele. Qual o exemplo nós vamos seguir? Nós vamos seguir Jesus como Nicodemos tem seguido? Ou nós vamos seguir Jesus como Pedro, Paulo, Zaqueu? Abandonaram tudo, tomaram posição. A palavra discípulo, né? Que tipo de discípulo nós temos sido? A palavra discípulo é talmid. Talmid tem a ver com aqueles que carregam sobre si a poeira dos pés do seu mestre, aqueles que seguem de perto o seu mestre. Isso é discípulo, no sentido de segui-lo bem de pertinho. Discípulo. Chegou para nós o momento de viver a plenitude de Deus. Deus tem colocado um anseio no coração das pessoas de viver de verdade o Evangelho. Não viver o Evangelho falso, mas viver o Evangelho verdadeiro, com coragem de se posicionar. É certo, errado é errado. O nosso sim precisa ser sim e o nosso não precisa ser não. E o não, eu aprendi com um pastor querido que o não é curador, você dizer não. Às vezes é necessário dizer não. Dizer sim, mantenha o seu sim. Diga não também. Tá? Essa é a palavra de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, agradeço a vocês por vocês terem estado aqui comigo. Sou grata a Deus mesmo. Segunda-feira nós vamos continuar essa série de lugar de encontro. Lugar de encontro. Onde nós falaremos na segunda-feira Me Encontre no Jordão. Não vou dizer quem vai ser o nosso antagonista, vou deixar você curioso. Segunda-feira, às 21 horas, vai ser aqui Me Encontre no Jordão. Tá? Nós vamos falar de um antagonista muito interessante. Vocês vão gostar, tá? Grata a Deus pela vida de vocês. Eu sou. Amém, Cláudia? Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Deixa eu ler os comentários aqui no YouTube. Amém. Tem muita coisa escrita aqui. Deixa eu ver se eu acho. Amém. Só comentário da aula. Amém. Da pista de quem seja, não. Me encontre no Jordão. Me encontre no Jordão. Amém. Não tem nenhuma pergunta sobre Nicodemos, não ficou nenhuma pergunta aí na cabecinha de vocês. Entenderam tudo que eu falei aqui? As 3 instâncias, os 3 momentos em que Nicodemos aparece com Jesus. Ele aparece em 3 momentos. Algumas pessoas dizem que ele foi um discípulo de Jesus. A paz, Antônia, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe a sua vida. Pastor José. Amém, obrigado. Tá, Deus é bom. Então é isso. Na segunda-feira, nos veremos mais uma vez. Compartilhe essas lives, avise as pessoas que nós estamos trazendo esses personagens aqui, esses antagonistas, tá? Para aprendermos com eles. A nossa aula é bem curtinha aqui, porque o centro das atenções aqui é Jesus Cristo. Sempre será, tá?
Amém. A paz do Senhor, Cláudia. Deus abençoe, tá? A vida de vocês e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.